Então, como eu falei, múltiplos. Se pega um valor e começa a multiplicar esse número por a sequência dos números naturais. Qual seria a sequência dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, até infinito. E quando eu multiplico o resultado, os resultados, certo? Vão representar os múltiplos desse número 5, tá? Então, vejam só. Esses produtos, esses resultados ou produtos, vou colocar aqui, representam alguns dos múltiplos de 5, já que a gente escolheu 5 para fazer os exemplos, ok? Então, esses resultados ou produtos representam alguns dos múltiplos de 5. Por que eu falo alguns? Porque os múltiplos de 5 ou os múltiplos de qualquer outro valor são infinitos. Ou seja, a gente nunca vai encontrar o último múltiplo, tá? Infinito é isso. E não tem fim, tá bom? Deu para compreender essa primeira parte aqui sobre os múltiplos, pessoal? Certeza mesmo, absoluta, posso continuar? Pronto, todos entendidos aqui? Múltiplo, sobre os múltiplos. Tem sim. Aqui, como eu falei, a gente pega as sequências dos números naturais. Qual é a sequência dos números naturais? Essa aqui, ó. Aqui eu só escrevi até o 5, tá? Mas eu poderia colocar 5 vezes 6, 7, 8, 140, 105, entendeu? Aí? 1000. Aí o que vai acontecer? O resultado, certo? Dessas multiplicações é chamado de múltiplo, tá? É porque eu estou numa sequência aqui, aí coloquei os 3 pontinhos. Então eu progredi na sequência, coloquei 105. Depois eu coloquei os 3 pontinhos novamente, significa que há números entre esse espaço, tá bom? E coloquei 1000, certo? Eu posso fazer isso. Apenas... Ah, você é malandrinha, parece, né? Espertinho. Então, é 30, 35. Ok, pessoal? Então... eu não fazia isso, não. Ok. Então, 525 aqui, é. Aqui 5.000. Tá outro zero aqui. Então, esses são os múltiplos, ok? Os múltiplos de quem? De 5. Mas se eu pegar o 4 e multiplicar o 4 pela sequência de números naturais, eu também vou encontrar os múltiplos de 4, tá bom? Deu para entender essa primeira parte? Certeza absoluta? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3? Ótimo. Então, vou continuar aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Nós estamos na página 112, tá bom? O capítulo, ele começa antes, tá, pessoal? Que, deixa eu ver aqui. Ele começa, não começa com múltiplos, começa com... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Começa com noção de divisibilidade. Só que como o professor da tarde quis trabalhar primeiro com os múltiplos, então eu vou seguir a linha dele, tá? Mas no livro, o capítulo inicia com noção de divisibilidade.
Tá bom? Aí depois a gente retorna as páginas para dar continuidade, ok? Múltiplos depois divisores, enfim. E os múltiplos com os divisores, aqui é múltiplo, tá? E depois a gente trabalha com divisores, a gente vai ver depois o que vai acontecer. Veja só. Deixa eu mudar aqui a página. Que essas informações aqui... E aí diz o seguinte, múltiplos de número natural. A palavra múltiplo está ligada à operação multiplicação. Assim, quando queremos determinar os múltiplos de um número natural, por exemplo, do 4. Multiplicamos o 4 pela sucessão de números naturais. 4 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Está aqui todos os exemplos, até o 11. E aí os resultados, vejam só. Seriam como? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e 44. Então, essa é uma sequência dos 12 primeiros múltiplos de 4, tá bom? Como é que a gente representa? Múltiplo. A gente vai colocar o M, abrir o parêntese, colocar o número 4, fechar o parêntese, colocar a igualdade e abrir a chave. Aí a gente coloca 0, 1, 2. Opa, tô errando. Bugou, professor. 0, 4, 8, 12. Colocando aqui embaixo. 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. E aí, pessoal, para fechar a chave, eu vou colocar os 3 pontinhos. Vou mudar aqui a cor. 1, 2, 3. E aí eu fecho a chave. Por que eu coloco esses 3 pontinhos? Porque os múltiplos de um número, eles são infinitos. Então, significa aqui que eu coloquei apenas os 12 primeiros múltiplos de 4. Tá bom? Então, a gente representa dessa forma o M de múltiplo. Coloca o 4 entre o parêntese para identificar que eu quero representar os múltiplos de 4. E aí, abre a chave e coloca. Vai colocando. Ok? Essa representação, deu para entender? Me digam aí. Pronto, ali significa que eu representei os múltiplos de 4, tá? Agora eu quero que vocês percebam algo sobre os múltiplos, tá? Quem são os múltiplos de 4? São esses aqui. Vocês conseguem visualizar alguma coisa sobre a relação desses múltiplos com o 4? O que é que eu poderia extrair a mais? Será que vocês conseguem perceber? Tem alguma opinião? Eles vão se repetindo como? Mas aqui, isso aqui não é sequência, não é também? É uma sequência. Múltiplos também é uma sequência, tá, pessoal? Essa sequência, ela vem como? Qual o critério dessa sequência? Algo mais a se perceber? Pense aí um pouco, pessoal. Qual outra coisa vocês poderiam extrair dessa sequência de múltiplos de 4? Isso. Além disso, há mais alguma coisa? Sei que há.
vocês perceberem muito bem. Vocês vão estar de parabéns. E aí eu senti vocês a fazer isso para que vocês percebam algo. Coloque o cérebro de vocês para raciocinar. Quando vocês colocam o cérebro... É uma sequência... Não é a sequência dos números naturais, porque a sequência dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente não tem essa sequência. A gente tem como é a sequência? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, enfim. Dá para se perceber outra coisa sobre essa sequência dos múltiplos de 4. Algum de vocês consegue perceber algo a mais? Nada. São infinitos também, muito bem, mas existe ainda mais coisas para se observar. Existe, digamos, eu queria que... Estou torcendo para que vocês digam duas que eu estou imaginando aqui. Aí seria perfeito para mim. Escutar de vocês essas observações nessa sequência. Então, olha, só aqui, ó, a gente focar aqui. Mais duas observações que a gente poderia observar aqui seriam: como são os múltiplos de 4, eles vão obedecer uma sequência de 4 em 4. Concordam? Uma sequência de 4 em 4. Outra observação que seria mais importante é que os múltiplos de 4, todos os múltiplos de 4 são o quê? Divisíveis por 4. O que significa essa palavra divisível, professor? Significa que quando eu pego um múltiplo de 4, eu consigo dividir por 4. Sem deixar resto. Olha, 12 dividido por 4, 3. Resto, 0. Pega aqui o 44. O 44 é divisível por 4. Por quê? Porque eu consigo dividir o 44 por 4 sem deixar resto. Aqui eu vou encontrar 11. E o resto? Nada. Já que o 44 é divisível. Tá bom? Então, os múltiplos são o quê? Divisíveis. Tá? Os múltiplos de um número são divisíveis por esse número. Os múltiplos de 4 são divisíveis por 4. Os múltiplos de 16 são o quê? Divisíveis por 16. Ou seja, significa que o 16 consegue dividir qualquer múltiplo dele. Significa também que o 4 consegue dividir qualquer múltiplo dele. O 4 dividiu 12, o 4 dividiu o 44. Quando eu digo dividiu, é porque a divisão é exata. Fica claro assim para vocês? Preciso saber. Olha só. O 4 conseguiu dividir o 12. Por quê? Porque o 12 é divisível por 4. O 4 conseguiu dividir o 44. Por quê? Porque o 44 é divisível por 4. Ser divisível significa que a divisão é exata. Tá? Ficou claro para vocês essa informação? Certeza? Ótimo. Deixa eu ver aqui mais observações aqui. Como tá mostrando aqui, ó, o que eu acabei de falar. Ó. O conjunto dos múltiplos naturais de 4 tá aqui, ó. Foi o que eu coloquei aqui, ó. 0, 4, 8, 12, enfim. Aí coloquei até o 44. Mas aí esses 3 pontinhos significa que essa sequência é infinita. Deixa eu ver aqui mais informações. E dessa forma obtemos o conjunto dos múltiplos de um número natural. Observe as divisões nos cartões. Vejam só. 42 dividido por 7 é 6. O que significa isso aqui?
Vamos aqui. Como identificar se um número é múltiplo de outro, pessoal? Como saber se um número é divisível por outro? Se é múltiplo de outro? Como a gente identifica? Vendo a sequência, mas se for um número bem grande, a gente vai fazer essa sequência todinha? Existe uma forma mais fácil. Qual seria? Pera aí. Multiplicar. Ah, ao contrário, dividindo, tá? Então, se para que vocês identifiquem se é ou não múltiplo aquele número, então o que, que a gente vai fazer? Dividir. Me dá aí uns números aí para a gente saber se esses números são múltiplos de 8. Eu quero múltiplos de 8. Aí me diga uns números assim, acima de 100, para a gente saber se esses números são ou não múltiplos de 8. Cento e cinco é múltiplo de 8? Como identificar? Eu escutei um não? Certo. Vocês podem simplesmente dizer não, sim ou não. Mas a certeza, a prova para saber se 105 é ou não múltiplo de 8. Como é que a gente faz? Para saber. Para ter isso, eu coloquei 108, né? Mas é 105 que vocês falaram? Acho que foi 105. Então, a prova para saber se é ou não múltiplo é você pegar o 105 e dividir por 8. Aí o que vai acontecer nessa divisão? Se caso a divisão for exata, então significa que 105 é múltiplo de 8. Caso contrário, não será. Simplesmente isso. Então, pega aqui 10 dividido por 8 dá 1. Um grupo de 8 sobra 2. E aqui eu baixo 5. 25 dividido por 8 é 3 grupos de 8. Assim, ó. 8, 16, 24. Opa, esses 3 grupos de 24 para 25, sobrou 1. Conclusão, pessoal, é ou não múltiplo? 105. Por que que não é múltiplo? Gosto de perguntar, adoro. Imagine presencial. Não é incorreta, pessoal. Não é incorreta a palavra. Não é exata, tá bom? Tá bom? Então cuidado com a palavra que você diz, que às vezes o significado é outro. Ok? Ótimo, mas aí a gente vai aprendendo, tá bom? Então 105 não é múltiplo de 8 porque ele, olha, veja só, eu posso afirmar duas coisas. E essas duas afirmações, elas são comuns. Vejam só. Eu posso afirmar, primeira coisa, o 105 não é múltiplo de 8 porque ele não está na sequência de 8 em 8. Tá? Ele não está na sequência dos múltiplos de 8. Outra afirmação é, o 105 não é múltiplo de 8 porque o 105 não é divisível por 8. Então, se na prova tivesse essa pergunta, vocês iam responder como? Por que que 105 não é múltiplo de 8? Como é que vocês iriam responder, pessoal? Teoria agora aqui. E isso daria simplesmente para considerar. A resposta mais ideal seria como? Por que que 105 não é múltiplo de 8? Porque 105 não é divisível por 8. Simplesmente isso. Essa palavra divisível já diz tudo, tá bom? Então vou colocar aqui. Pois 105 não é
divisível por 8. Pronto. A resposta mais clara e simples possível. Olha, pois 105 não é múltiplo de... Não tem nada a ver, tá bom? Desculpa aí, pessoal. Deu para entender, pessoal? A gente continua na próxima aula. Hein? Então, para encontrar os múltiplos de um número, o que é que você faz? Pega aquele número, multiplica pela sequência, ou simplesmente você soma ele, tá? Eu quero os múltiplos de 8, então eu vou somar de 8 em 8. 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Vocês conseguem também dessa forma, tá bom? Muitíssimo obrigado, tá bom? E em breve a gente estará em sala de aula. Tchau, tchau.